Muito bem, pessoal. Seguindo com a maximização da riqueza do acionista. Então, o que acontece? O objetivo da empresa, e, portanto, de todos os administradores, colaboradores, consiste em maximizar a riqueza dos proprietários, em cujo o nome ela é operada. Então, o administrador, os funcionários da empresa, visam a maximização da riqueza. Em síntese, é isso. O que acontece? A riqueza dos proprietários das sociedades por ações, das SA, das empresas grandes principalmente, se mede pelo preço da ação, que por sua vez baseia-se no momento de ocorrência, na magnitude e nos riscos dos retornos, dos fluxos de caixa. Diante de cada decisão ou atitude financeira possível, no que concerne a seus efeitos sobre o preço da ação da empresa, os administradores financeiros devem selecionar somente aquelas que tenham a tendência de aumentar o preço da ação, tá? Conforme nós já evidenciamos anteriormente. Como o preço por ação representa a riqueza dos proprietários aplicada na empresa, a maximização, primeiro maximizará a segunda. Maximização do primeiro maximizará a segunda. Ou seja, é importante observar que os retornos, ou seja, os fluxos de caixa, as entradas de dinheiro, os aumentos nas vendas e o risco do negócio são as principais variáveis decisórias, são as principais ferramentas, os principais instrumentos de decisão que o administrador financeiro vai ter que estar sempre analisando para fins da maximização da riqueza dos proprietários. Quando eu falo maximização da riqueza dos proprietários, sou um pouco ganancioso, mas fim da história, a maximização da riqueza da empresa, que por conseguinte dos proprietários, porque no SA principalmente, os acionistas estão entrando e saindo à medida que eles percebem que a empresa tem a capacidade de reduzir riscos e aumentar seus fluxos de caixa. Em síntese, é isso. E na prática, vocês vão ver depois em produção, em marketing, em RH, outros aspectos relacionados ao funcionamento da organização, da empresa, do negócio. Mas em finanças é isso aqui, não tem muito o que tirar, tá bom? Também é importante reconhecer que o lucro por ação, por ser visto como um indicador dos retornos, ou seja, das entradas de dinheiro futuros da empresa, muitas vezes parece afetar o preço da ação. Por quê? Porque a empresa está indo bem, a empresa está crescendo, o negócio está bombando, os acionistas ficam todos de olho no negócio e querendo investir mais para ter mais retorno ainda. Então é um efeito dominó positivo aqui. Então aqui que a gente comentava antes da figura, a maximização da LPA, no caso do preço da ação, é bastante simples em síntese. Depois a gente vai avançando e vendo as minúcias disso. Mas seria o administrador financeiro, diante da necessidade de tomada de decisão, ele vai ter que analisar qual é o risco, qual é o retorno, ou seja, quais são os problemas que podem acontecer, as dificuldades, etc., e quais são os fluxos de caixa futuros previstos. Como que o negócio está? Está em crescimento, está em expansão, enfim, assim sucessivamente. Isso vai gerando o quê? Essa ação, não é ação aqui, eu quis dizer, não é ação, é ação da empresa, ação do administrador financeiro, o seu trabalho. O trabalho, a decisão do administrador financeiro aumenta o preço da ação? Sim, aprovar a decisão. Não? Ou existe muito risco? Rejeitar, ok? E aí, diante das circunstâncias que nós comentamos, e ao longo da disciplina nós vamos utilizar muito o nosso amigo Gitman. O Gitman é o nosso autor base, nossa bibliografia base da nossa disciplina, e ele demonstra, e não tem como um professor de finanças, um autor de finanças,
não puxar e não trabalhar pesadamente a questão da ética dentro da administração financeira, porque é um dos pontos nevrálgicos da administração financeira, é mexer com o dinheiro, né? Eu lembrei daquela frase de Maquiavel, né? Ele diz assim: o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. E, se eu não me engano, ele falou isso pensando na época no rei Luís XV da França, né? Que era o imperador absolutista na época, que estava metendo os pés pelas mãos lá. Mas essa frase é verdadeira no seu sentido global, e a gente via acontecendo muitos problemas mundo afora por causa disso. E eu diria que o dinheiro corrompe, e muito dinheiro pode corromper absolutamente, né, uma boa alma, uma boa pessoa, um bom ser humano. Então, muito cuidado com isso, né, muito cuidado. É um dos pontos nevrálgicos do nosso país. Como vocês sabem, nosso país é abençoado pela natureza. Nós temos muita facilidade dentro do business, vamos dizer assim, do agronegócio. Nós temos muita facilidade de um povo relativamente hospitaleiro e até acomodado, de certa forma. Não tem muita bateção de panela, muita revolta, muita revolução, vamos dizer assim. Somos abençoados pela natureza também, nós não temos terremoto, nós não temos vulcão, furacão, né, erupção vulcânica, como infelizmente muitos países sofrem no planeta Terra, ainda mais nos últimos anos. Mas nós temos a corrupção, é o nosso mal, é o nosso karma nacional. Então, muito cuidado aqui, pessoal. E aqui uma historinha que eu já comentei outras vezes. O que acontece? Nós nos julgamos bons e nós julgamos que os outros são maus. Conversava com um funcionário de uma empresa que eu gerenciei alguns anos atrás e ele se reclamava, porque os políticos são corruptos, o prefeito é corrupto, o governo é corrupto e roubam demais e tal. Comentei com ele o seguinte: se você tivesse uma mala de dinheiro em cima da tua mesa, essa mala de dinheiro não é tua, essa mala de dinheiro ela é das pessoas, dos cidadãos. Você deveria usar essa mala de dinheiro aí para fazer alguma coisa para o bem coletivo, sei lá, ruas, postos de saúde, o que fosse. Essa maleta tem 4 milhões, não me lembro por que na época se era esse 4 milhões. Mas eu falei, tem 4 milhões, notas de 100. Não tinha nota de 200 ainda, viu? Notas de 100. Se você soubesse que ninguém vai te fiscalizar ou te controlar o suficientemente, o que você vai fazer com esse dinheiro? Em vez de investir para o bem coletivo, e você pudesse pegar esse dinheiro para você e ninguém fosse falar nada, o que você faria? Ele imediatamente, mais do que correndo tudo, não, eu ia pegar esse dinheiro. Aí eu só falei para ele, então, meu amigo, se você faz a coisa errada, se você pensa que se você tivesse uma situação de vantagem sobre os demais, você vai tirar vantagem dos demais, então você não pode estar aqui reclamando. Você está aqui embaixo carregando o peso dos impostos, da corrupção, etc., do peso da sociedade. Mas se você estivesse no lugar dos que estão em cima, você faria a mesma coisa e pisaria nos que estão embaixo. Então, qual é a lógica? Você só queria estar em cima. Então, nós temos que ser reflexivos com relação a isso. A partir do momento que a gente cresça e melhore de condições de vida dos nossos negócios, as nossas empresas, o nosso país, a política, etc. E nós vamos fazer em algum momento parte efetiva disso, em maior ou menor grau, temos que ser éticos, temos que pensar nos demais, não podemos pensar somente em nós mesmos. Senão nós nunca vamos mudar o status quo que existe aí e que muitas vezes a gente reclama, mas
Às vezes nós poderíamos ser como esse funcionário que eu comentei o exemplo, que se tivesse oportunidade faria o mesmo que ele diz que os outros estão fazendo. E aí ele está aqui se chorando e reclamando. Então, qual é a lógica, né? Realmente é o que dizia Einstein, né? Faça a mesma coisa e espere resultados diferentes e você vai estar um passo da loucura, um passo da idiotice. Então eu não posso fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Eu quero coisas diferentes, eu preciso fazer. Eu quero resultado diferente, eu tenho que ter ações diferentes, com ética. Muito bem, me perdoe essa abertura aqui, esse prólogo todo com relação ao assunto, mas realmente achei que era o caso e que era importante. Vamos, numa segunda parte, falar então sobre o papel da ética empresarial.